Se você é professor na faculdade de medicina e quer inovar na metodologia de ensino que você está aplicando aos seus alunos, vem conferir comigo aqui um pouco mais de como você pode usar o Paciente 360. O Paciente 360 é uma plataforma de pacientes padronizados, em que nós vamos ter um portfólio amplo de mais de 300 cenários clínicos, divididos em todas as especialidades médicas praticamente, para que você possa treinar com o seu aluno o real problema clínico com uma pessoa real. O que significa que nós não utilizamos avatares. Eu vou abrir aqui um caso, tá? Esse aqui é o layout da plataforma para o professor. Então veja que você vai entrar aqui, você vai ter inicialmente um dashboard, onde vai ter o número de casos que você tem liberados, quantas horas os seus alunos ficaram na plataforma, quantos treinamentos foram realizados. A gente tem uma pontuação por casos clínicos, né, das tarefas de cada etapa do caso e, portanto, aqui você vai poder ver o ranking dos seus alunos. Aqui nós vamos ter a biblioteca de casos clínicos, né, que você vai poder filtrar por especialidades ou por diagnóstico. Então veja que é uma ampla biblioteca de casos clínicos. Durante o atendimento, você pode perceber que nós temos o paciente aqui, ele vai ficar nos encarando até o momento que a gente começa de fato o atendimento. Então veja que é 100% interativo. Aqui a gente pode controlar os prontuários do paciente, sabendo o nome, a idade, né, o motivo da consulta, avaliar se existem exames ou prescrições prévias e a partir daí a gente pode iniciar aqui a anamnese. Então, se a gente clicar aqui, o paciente vai responder. Mês que eu tô muito cansada, eu já não sei mais o que fazer, sabe? Ainda nessa experiência do usuário que controla a plataforma, a gente pode fazer o exame físico, né, as diversas etapas do exame físico. Nós podemos, por exemplo, elaborar hipóteses diagnósticas. A gente pode passar para a solicitação de exames complementares que sejam ou não pertinentes. E, por fim, a gente vai poder, além de fazer o diagnóstico, tudo isso com feedback em tempo real, escolher a melhor conduta terapêutica, né, também com um feedback em tempo real. Então, essa é uma visão, né, do usuário da plataforma, que pode ser a visão do professor, mas é principalmente como o aluno enxerga a plataforma quando ele utiliza de forma, por exemplo, assincrônica, quando ele utiliza na sua residência, supondo que você estabeleça para o aluno uma atividade. O professor tem alguns recursos e funcionalidades a mais. Por exemplo, ele pode ir nesse ícone aqui, chamado modo apresentação. E aí ele vai poder controlar tanto pelo celular, ao escanear esse QR Code, quanto controlar pelo próprio desktop. Aí o que ele vai observar? Que ele vai ter aqui, né, uma tela de controle do paciente com todos aqueles menus que a gente observou e o paciente atrás estará sendo projetado para uma tela durante uma discussão de caso clínico, durante uma aula, por exemplo. É interessante que nesse modo nós temos aqui uma ferramenta muito legal que são as enquetes, nos quais a gente pode projetar os dados de hipóteses diagnósticas, de exames e de condutas terapêuticas com o QR Code. O aluno vai lá então, escaneia o QR Code e aí ele vai ter acesso, portanto, à votação. Você vai conseguir em tempo real entender como esse aluno está raciocinando. Se ele está votando correto, você pode finalizar a enquete, você vai ter as respostas ali, a porcentagem de respostas conforme o que foi votado. Tudo isso para diagnóstico, exames e condutas terapêuticas. Uma outra ferramenta muito interessante é o modo avançado, em que o professor libera isso para o aluno no momento da liberação do caso, e aí o aluno não vai ter mais aquelas opções de anamnese e nem de exame físico. Ele vai ter que encontrar palavras-chave para achar aquelas perguntas que ali estão. É a mesma coisa com o exame físico, ele só vai fazer o exame físico que ele aqui escrever, né? Então, se ele quer fazer uma ausculta cardíaca, por exemplo. O que é particularmente interessante é que na formulação de hipóteses diagnósticas ele não fica restrito a um diagnóstico, né? Se ele precisa aqui colocar mais de um diagnóstico, vários diagnósticos diferenciais, e ainda escrever aqui o que fala contra, o que fala a favor de cada hipótese diagnóstica. O modo avançado também é uma ferramenta bastante interessante para raciocínio clínico dos alunos. Outra opção bastante interessante é aqui a controle de turmas, em que a gente vai poder, por exemplo, criar novas turmas, selecionar alunos aqui e casos clínicos, inclusive, né, possibilitando ali o registro de casos clínicos de forma agendada, bem como a liberação de partes do caso clínico. Você não precisa liberar para o seu aluno o caso clínico como um todo, mas, por exemplo, só anamnese, exame físico, e ocultar a conduta, por exemplo,
para realizar uma atividade como sala de aula invertida. Então veja quantas ferramentas e funcionalidades o Paciente 360 tem. E aí você vai observar que a gente tem aqui a etapa de relatórios. Então eu consigo, por exemplo, visualizar o desempenho desses alunos em cada caso que foi realizado. Então eu posso, por exemplo, pegar e selecionar o desempenho deles por tempo na anamnese, né? Eu consigo saber exatamente quanto tempo o aluno ficou em cada etapa do caso clínico. Então veja que eu tenho a possibilidade de utilizar o Paciente 360 também como ferramenta avaliativa por meio desses relatórios. Bom, se você ainda não conhece o Paciente 360, a gente vai deixar um link aqui para você se inscrever e pegar um acesso demonstrativo e poder navegar como professor, né, em um caso do Paciente 360. Você vai conseguir ver todas essas funcionalidades. Então é isso e até a próxima. Espero que você curta e compartilhe esse vídeo.